Oscar Piastri acaba de detonar uma verdadeira bomba dentro da McLaren. Uma revelação que não apenas abalou a equipe de Zac Brown, mas também colocou em dúvida tudo que o time afirma representar: igualdade, justiça e espírito esportivo. O famoso Código Papaya, que por anos foi exaltado como símbolo da harmonia entre os pilotos, foi exposto como uma farsa, cuidadosamente construída para consumo público. E o mais irônico de tudo é que a prova veio justamente do próprio Piastri. O vídeo que reacendeu o escândalo foi gravado semanas antes do Grande Prêmio de Singapura. Nele, o australiano aparece descontraído, explicando o que seriam as regras de ouro da McLaren. Há literalmente uma regra: não batam uns nos outros. Um mantra simples, direto e aparentemente sincero, criado para preservar a harmonia entre ele e Lando Norris, a dupla mais promissora de Woking em décadas. Naquele momento, parecia apenas uma brincadeira leve, mas depois de Singapura, o vídeo se transformou em uma prova incômoda de hipocrisia. Sob as luzes quentes do circuito de Marina Bay, tudo desmoronou. Lando Norris, em uma manobra ousada demais, mergulhou por dentro na tentativa de ganhar posição, tocou o carro de Verstappen e acabou atingindo a lateral de Piastri. O australiano desviou por centímetros do muro, salvando o carro por puro reflexo. Em seguida, sua voz cortou o rádio com uma pergunta que ecoou no paddock: "Estamos tranquilos com o Lando me empurrando para fora assim?" Não havia raiva, apenas descrença. Era o som de um piloto que de repente percebeu que as tais regras papaya não eram tão iguais quanto diziam. Os comissórios classificaram o lance como incidente de corrida. A McLaren acatou o veredito e seguiu em frente. Mas Piastri não esqueceu. A sensação de injustiça pairou no ar e o silêncio ensurdecedor da equipe apenas agravou a situação. Dias depois, o vídeo do Código Papaya começou a viralizar nas redes sociais. A ironia era impossível de ignorar. O mesmo piloto que explicou as regras estava agora sendo vítima da quebra delas, e sem qualquer suporte público da equipe. As reações foram imediatas. Fãs, jornalistas e ex-pilotos começaram a questionar se a McLaren realmente tratava seus pilotos de forma igual. Será que o favoritismo por Norris é tão evidente quanto parece? A resposta silenciosa de Zac Brown apenas aumentou as especulações. O chefe da equipe, sempre hábil em controlar a narrativa, optou por não se pronunciar. Mas o silêncio fala alto, e neste caso, soou como confissão. Nos bastidores de Woking, relatos descrevem um clima de tensão. As reuniões pós-corrida tornaram-se frias e cuidadosas. Engenheiros evitam comentários sobre o incidente, temendo tomar lados. Andrea Stella, sempre o diplomata, tenta minimizar dizendo que foi apenas corrida entre competidores de elite. Mas até sua fala soa ensaiada, vazia, como se ele próprio soubesse que a credibilidade da McLaren está por um fio. A grande questão agora é o que o Piastri fará. Diferente de outros pilotos em situações semelhantes, ele não explodiu publicamente. Não há postagens criptografadas nem entrevistas inflamadas, apenas silêncio. Um silêncio estratégico. Quem conhece o australiano sabe que ele é calculista, paciente e letal quando decide agir. E é exatamente esse comportamento que mais assusta a McLaren. Porque quando Piastri fala, é porque já tem as provas, os fatos e o apoio necessários para causar um terremoto interno. O que torna tudo ainda mais grave é o contexto recente. Em Monza, Piastri obedeceu a ordem de equipe e devolveu a posição a Norris, mesmo após uma parada lenta que o prejudicou. Ele confiou que a equipe seria justa e que a reciprocidade viria. Mas em Singapura, quando a situação se inverteu, não houve compensação, nem pedido de desculpas, nem reconhecimento. Apenas silêncio. E esse é o tipo de silêncio que destrói a confiança de um piloto. As chamadas regras papaya foram criadas para evitar exatamente esse tipo de problema. Colisões internas, rivalidades tóxicas e favoritismos. Hoje, ironicamente,
tornaram-se o símbolo do oposto, um lembrete cruel de que a McLaren, apesar da imagem moderna e transparente, ainda carrega velhos vícios, os mesmos que no passado dividiram campeões e destruíram dinastias. Enquanto isso nas redes, o público se divide. Parte defende Norris, chamando de racer de verdade, disposto a arriscar. Outra parte acusa a McLaren de proteger seu piloto favorito e trair os seus próprios princípios. Memes, análises e comparações com duelos lendários, como Senna e Prost, inundam o paddock digital. E no meio disso tudo, Piastri mantém-se impassível, observando. Mas seu silêncio está se transformando em uma bomba relógio. O que está em jogo agora vai muito além de um incidente de corrida. É uma questão de credibilidade. Quando uma equipe começa a escolher quem segue as regras e quem pode quebrá-las, a base de confiança se desfaz. E num ambiente tão competitivo quanto a Fórmula 1, isso pode ser o começo do fim. A McLaren sempre se orgulhou de sua cultura de igualdade, mas Singapura mostrou que essa cultura está em ruínas. Piastri expôs a rachadura e, por mais que o time tente disfarçar com sorrisos e discursos neutros, a fenda está crescendo. O código papaya, antes símbolo de união, virou agora um espelho quebrado. E nesse reflexo, Zac Brown e sua equipe veem a verdade que tentaram esconder. A McLaren perdeu o controle da narrativa.